Oi pessoal, É, aproveitando aí o estudo que a gente está desenvolvendo sobre o trabalho de Rembrandt, eu gostaria de dar uma complementada aqui sobre a questão tonal, a questão do claro-escuro, né? A primeira questão importante sobre esse aspecto é a interferência que o claro-escuro tem em relação ao objeto. Normalmente, quem está começando raciocina o claro-escuro e utiliza o claro-escuro como um recurso de representação do objeto. Um recurso para dar volume às formas e para jogar a forma em três dimensões, né? Para a gente sentir o espaço. Né? É um recurso muito utilizado nesse aspecto, mas o claro-escuro não é só isso. Né? Ele também é um jogo de compositivo que cria ritmos visuais no campo plástico e carrega aí a obra com uma determinada expressividade de acordo aí com esses ritmos criados. É um forte instrumento, na verdade, de expressão visual. Né? E o Rembrandt justamente é um bom exemplo da utilização, como mestre do claro-escuro, né? Um bom exemplo da utilização do recurso tonal como um recurso de criação de ritmos plásticos. E, de fato, ele dá uma aula de claro-escuro no trabalho de gravura, né? Além da pintura, né? É mais didático, na realidade, o trabalho de gravura, porque é mais simples. Né? A gravura tem um fundo claro e fica mais explícito ali a procura de ritmos dos escuros, dos pretos. Então, as gravuras de Rembrandt servem assim como porta de acesso inicial a esse pensamento visual do claro-escuro, sobretudo no que diz respeito aos pretos. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nessas gravuras, que inclusive são bem modernas, né, bem atuais, no sentido desse pensamento mais ligado aí aos elementos visuais do que à mera representação. Um bom exemplo disso é quando a gente coloca lado a lado uma gravura de Rembrandt, essa que está acima, né, e uma de Crispin, que foi encontrada no ateliê de gravura de Rembrandt e que provavelmente inspirou o Rembrandt nessa gravura superior. Olha, se a gente reparar, o Crispin utiliza o claro-escuro basicamente como volume, para dar o volume das formas, para fazer a marcação dos músculos, da musculatura toda, da estrutura toda. É feita com uma modulação de claro-escuro e quase não é utilizado aí o recurso de ritmos visuais. A gente tem ligeiros acentos ali dos escuros, tem uma sombra saindo aqui na direita, mas isso é secundário. Fala primeiro o uso do claro-escuro como recurso de representação do objeto. Vamos puxar agora um pouco mais o zoom aqui para a gravura do Rembrandt. E a gente pode constatar que o Rembrandt também utiliza o claro-escuro como volume. A gente tem aqui o volume da parte superior ali do ombro, um volume sendo determinado ali no braço de apoio, na perna. Né? O claro-escuro aqui está também sendo utilizado como volume para dar a estrutura da forma, mas além disso existe uma dinâmica que fala uma outra coisa, complementa ali esses ritmos de claro e escuro com uma dinâmica geral que vai além, que ultrapassa, que é um complemento, né? Que é um adendo ali a mais em relação a esse recurso. Né? E de cara a gente vê esse grande triângulo aqui de sombra no qual o Rembrandt insere o objeto, a figura dele. Né? Ora, isso não para aí, não é tão simples assim, né? Não é uma forma geométrica muito simples.
A gente nota, por exemplo, essa sombra projetada aqui, ela cria uma independência, né? Não tem nada a ver com a representação do objeto, ela atravessa criando um ritmo ali que entra para dentro da forma. Ela nos ajuda a ver que na realidade o branco também aqui nesse canto inferior do triângulo, que seria um ângulo reto, né? Ele quebra isso, puxando essa luz para dentro da estrutura, né? Essa luz entra aqui, tanto que a estrutura do braço aqui não tem tantos escuros quanto na parte superior, justamente para dar vazão a essa luz que entra quebrando aquela aresta, né? Então a gente vê que a gente teria uma forma que faz um ritmo e uma sombra ali que quer entrar e aí encontra essa região aqui de bastante profundidade que passeia, né, escorrega ali para cima até chegar ao pescoço e isolando ali a cabeça da estrutura do corpo por um ritmo, por um fluxo de pretos que sobe. Esse preto desce na forma de uma cunha muito parecida ali com a forma da cunha daquela área de luz, criando um ponto de grande contraste de preto e branco aqui nessa região do ombro, o que dá mais peso àquela área e chama mais atenção àquele aspecto. Dali a sombra projetada desce, ele já está meio acompanhando aqui a estrutura da pose da figura, né? E pode ser interpretada como um recurso de representação. Mas, de todo modo, aquele preto quer descer aqui e acompanhar ali a pose do objeto. Repara que a perna, né, isso tudo é desvalorizado na medida em que é tudo inserido dentro de uma área de bastante escuridão, quebrando ali o que seria a estrutura do objeto e desvalorizando ali uma determinada parte do objeto, que é um recurso típico do barroco, né? Tem uma perna ali que está exageradamente criando um determinado ritmo, ele vai e desvaloriza. Então ele desvaloriza a estrutura, essa estrutura aqui dessa perna triangular, né, e ascendente, que seria ligado ao objeto, e ao mesmo tempo ele valoriza um ritmo que é estritamente tonal, é estritamente ligado aos escuros aqui, o ritmo de claro escuro tem até mais peso visual do que a própria estrutura da perna. Ora, esse uso aí mais à vontade, né, maior liberdade ali dos ritmos plásticos é típico do trabalho do Rembrandt e foi o que o fez ser considerado aí um mestre do claro escuro de todos os tempos, né? Bem, cabe agora a gente perguntar o que é isso, o que é esse uso abstrato aí do claro escuro, quais são os recursos, quais são as propriedades aí do claro escuro que possam ser utilizadas na criação desses ritmos plásticos mais abstratos, né? Para isso eu queria dar uma introdução no pensamento do Duclé, que é bastante sintético e por isso mesmo ele permanece ali perto da origem, perto do mais básico, do mais fundamental em relação à questão tonal. No seu texto acerca da arte moderna, o Klee vai falar da propriedade, né, desses elementos ontológicos ali, que são a linha, tom e a cor. A linha, o tom e a cor. Eu queria dar uma retomada, pelo menos no aspecto da linear e tonal, visto que a cor a gente já deu uma estudada, né? Ele vai falar o seguinte: o mais limitado desses elementos, né, tá aqui em cima, né, é a linha, né? Assunto tão somente de medida. Suas modalidades dependem de segmentos largos ou curtos, de ângulos agudos ou obtusos, de longitudes de raio, de distâncias focais, todas coisas passíveis de serem medidas. Está resumindo ali como a questão, a propriedade seria a proporção, a medida é um número, né? A questão da linha. A gente viu que não é só isso, tem as direções compositivas e as forças de campo, mas lembrando que o Klee está ali na origem de um pensamento, da elaboração de uma teoria do pensamento visual, né?
Então vamos em frente. O próprio desse elemento formal é a medida, e qualquer incerteza a esse respeito indica um emprego da linha que não é absolutamente puro. Aí ele vai para a questão tonal. Né? De outra índole são as tonalidades ou valores de claro-escuro, ou seja, o grande número de gradações entre o branco e o preto. Esse segundo elemento se relaciona a problemas de peso. O peso é que é o que ele está indicando, na realidade, como um fundamento do claro-escuro. Tá? Tal grau apresenta uma energia branca concentrada ou difusa, enquanto o outro se encontra mais ou menos sobrecarregado de negro. São graus que podem pesar-se entre si. Além disso, os negros se avaliam segundo uma norma branca, fundo branco, e os brancos segundo uma norma negra, quadro negro, ou bem uns e outros em relação a uma norma intermediária. E aí ele segue para a questão da cor. Né? Terceiro elemento, as cores que apresentam outras características, aí, etc. Queria frisar essa última frase, né? Onde ele fala que ou bem uns e outros em relação a uma norma intermediária. A norma intermediária é o cinza médio, é justamente o ponto de partida ali do Rembrandt ao colocar um fundo alaranjado. Né? Então o Rembrandt, ao colocar um fundo alaranjado, ele estabelece essa norma intermediária aqui como padrão, como contexto geral do quadro, libertando ali uma ação compositiva dos brancos, da norma branca, e dos pretos, né? Que também vão ser acionados ali sobre esse cinza médio. Se a gente agora buscar um fundamento abstrato para isso que o Klee está indicando, a representação mais adequada seria essa gradação que ocorre, né, essa interferência que ocorre no peso das formas na medida em que há mais ou menos contraste em relação ao contexto, ao fundo. Né? Então, um quadrado branco sobre fundo preto vai ter mais peso visual do que um cinza, do que o outro cinza mais baixo vai se identificar mais, até que a gente vai chegar a uma hora onde a gente tem um quadrado praticamente desaparecido, porque ele vai perdendo gradativamente o peso visual até que se funde completamente com o fundo. É claro, onde houver mais contraste, vai ser um lugar de mais peso visual dentro do campo plástico, vai criar um ponto de estabilidade compositiva ali, nos ritmos, nas dinâmicas, né? E quanto mais fluida for, menos peso visual tiver essa forma, mais integrada ela vai estar a um determinado contexto e mais o olhar vai passar por ali de maneira independente, de maneira fluida, né? Sem se deter ali naquele determinado ponto.